Você sabe como os parâmetros da água podem matar todos os seus peixes? Olá, hoje vamos falar sobre os parâmetros da água. Sei que é um tema um pouco, pode ser chato, né? Mas é necessário. Eu, sinceramente, se estivesse montando hoje o meu primeiro lago, eu não montaria sem esses testes, sem conhecer esses parâmetros antes, tá? Eu já perdi muito peixe no meu início por falta de conhecimento. Então talvez a pessoa invista um dinheiro bom, né, no aquário, em mídia e tal, e compra peixes caros e daqui a pouco, de uma hora para outra, os peixes morrem. Então é um investimento, alguns acham caro, mas que vale a pena, uma economia no final, né? Você vai evitar perder os seus peixes, perder o pet, né? O seu animalzinho de estimação. O primeiro fator que a gente deve, é o mais simples da gente ver, é a questão da temperatura da água. A gente sabe que cada peixe ele gosta de uma faixa de temperatura de água. Qual o problema da temperatura? A temperatura a gente nunca consegue deixar ela fixa, né? Mas a gente sabe que os peixes têm uma faixa de temperatura. Por exemplo, o peixe que fica de 26 a 28 graus, esse é uma faixa que ele tolera, que ele gosta, tá? Mas o principal motivo de perder peixe, na verdade, é essa variação brusca, né, de temperatura. Até mesmo quando você vai condicionar um peixe novo no seu aquário, se você pega ele está num frasco na temperatura mais baixa ou alta e você muda de uma hora para outra, vai dar um choque térmico, né? Mas fora essa mudança brusca, os peixes toleram uma certa mudança nessa variação de temperatura. Se a gente for ver mesmo no nosso dia a dia, o horário de manhã, a temperatura está diferente do horário de meio-dia. Geralmente meio-dia está quente, então a temperatura ela varia, só que tem uma certa tolerância, tá? Então existem esses termômetros mais simples, né, que cola essa fita aqui. Eles não são tão precisos, como também tem os termômetros digitais, né, onde você coloca essa pontinha metálica que é essa sonda na água, liga na energia, né, e aqui vai dar a temperatura exata. Eles são mais precisos, mas talvez você tenha uma certa dificuldade de instalar. Ele pode ser também usado aqueles termômetros normais, né, que a gente usa para medir febre, de mercúrio, tá? Mas a gente tem que ter a ideia de qual é a média de temperatura do nosso lago, pois se o ambiente que você está é muito quente, alguns peixes você também não pode colocar, né? Então, conhecendo a temperatura, a gente vai ver o que? O peixe suporta uma variação nessa temperatura, mas até a temperatura depois vai ser importante para a gente medir outros parâmetros, tá? O segundo ponto importante que você deveria ter e saber no seu aquário ou lago que você tem, né, é a questão do pH. Eu não estou fazendo propaganda de marca, né, mas esse é um custo até acessível, ele não é tão preciso, mas é um custo acessível para você ter, né? Só que esse aqui é de água doce tropical, ele mede de 6.2 a 7.5 apenas, né? Faz até 60 testes. Então vale a pena você ter e você saber qual o pH da sua água. Novamente, os peixes eles toleram ficar uma faixa de pH, só que a mudança brusca do pH também afeta o peixe, tá? Então você deve sempre medir o pH da sua água, porque talvez você tenha alguma pedra, algum ornamento que está mudando o pH, ou até mesmo a amônia ele pode alterar esse pH, e você conhecer essa faixa de pH do seu peixe, tá? Então esses aqui são os dois básicos, temperatura e pH. No meu lago, por exemplo, eu consigo manter um pH de 7.2, 7.4 nessa faixa aí, tá? Então meus peixes já estão acostumados a ficar nessa faixa sem problema nenhum. Agora, você já sabe esses dois parâmetros. E o que a gente geralmente tem como muito perigoso, que os aquaristas, os laguistas, né, enfrentam, melhora filtro, filtragem, mídia cerâmica, perlon,
para ozônio, né, UV, coloca tudo, né, os equipamentos, exatamente para tentar, primeiro, a transparência da água, mas principalmente a questão do controle da amônia, né, porque a amônia é tóxica para os seus peixes. A sua água pode estar transparente, né, pode estar até clara, mas ele está com nível de amônia alto, um nível de amônia alto que é tóxico para o seu peixe. Esse aqui é de teste de água doce. Novamente, não estou fazendo propaganda de marca, tá? Então a gente viu os outros dois parâmetros. Qual a importância de saber o pH e a temperatura? Exatamente para a gente calcular a amônia, porque tem a amônia total, tá? Que a gente mede, mas há uma variação entre amônia tóxica e amônia não tóxica, né? Então, para a gente ver se, por exemplo, minha amônia deu 0,5, é alto, para a gente considera alto, né? 0,5 alto. Só que para a gente ver se está fazendo mal verdadeiramente para o peixe, a gente tem que ver a faixa, tem uma tabela aqui, a faixa que se encontra aqui, 0,5 é essa faixa aqui, tá? Então, quanto mais alto o pH da sua água, mais tóxico vai ser essa amônia, mais amônia tóxica vai ter. Da mesma forma que quanto mais quente o seu aquário, mais amônia tóxica também vai ver. Então, por exemplo, um aquário com 0,5 de amônia, ela geralmente não é tóxica numa temperatura de até 28 e pH 7. Porém, se o pH da sua água, né, tiver, por exemplo, 8 e a temperatura 28, essa mesma quantidade de amônia ela já se torna tóxica para o seu peixe, tá? E o seu peixe morre e você não sabe por quê. Então, como essa amônia encontra em forma de gás, elas atacam as brânquias do peixe na hora da respiração, compete e queima, né? As brânquias, as guelras do peixe, tá? E acaba o peixe ficando ofegante e morrendo, né? A gente não sabe por quê. Então, esses picos de amônia podem levar à morte do seu peixe. E o último que eu coloco aqui é a questão do nitrito, que também vai afetar aqui na questão do carregamento de oxigênio no sangue do peixe, né? E geralmente os dois estão muito associados, tá? Você pode ter um pico de nitrito, depois um pico de amônia, se o seu filtro não tiver ajustado a quantidade de peixe, a quantidade de carga orgânica nele, tá? Então são esses 4 testes aqui que eu indico. Na verdade, eu hoje não teria perdido peixes no início se tivesse conhecimento desses 4 aqui. E quanto custa? Olha só, se a gente for ver, a gente consegue comprar esses 4 aqui da forma mais simples por muito menos de 100 reais. Então vale a pena, 100 reais você compra. Tem gente que tem um peixe que você compra 100 reais. Você tem um aquário grande cheio de peixes, até mais de 3 mil, 4 mil reais de investimento com peixe, e você perde por uma bobeira dessa aqui, que isso aqui para mim dura um ano, dura muito tempo, tá? Existem outros testes também, como dureza da água, oxigênio dissolvido, tem muitos outros parâmetros para se medir, mas esses aqui são os básicos, na minha opinião, independente aí da sua. Claro, igual você tem aquário marinho, você tem que ver a salinidade também da água, a dureza e tal, mas esses aqui são o básico para você começar o aquarismo de água doce, tá? É uma recomendação, e não fazendo propaganda, mas eu já vi muita gente perdendo peixe, eu já perdi peixe por bobeira. Então, se eu fosse você, antes de montar o seu aquário, não ficava sem esses produtos aqui, tá? Para você não perder seu peixe, não desanimar e acabar desistindo do hobby. Então, se você curtiu, comenta aí. Eu quero saber se você utiliza, ou se você acha que isso tudo aqui é bobeira, né? Excesso de cuidado. Então comenta aí o que você acha. Você utiliza, ou você quer adquirir, ou você acha que não tem importância nenhuma conhecer esses parâmetros, tá certo? Abraço, até o próximo vídeo aí.